As luzes do estúdio estavam mais suaves do que de costume naquela noite. O programa Noite de Luzes, conhecido por suas conversas tranquilas e atmosfera acolhedora, parava-se para receber uma das atrizes mais queridas da Coreia, Kyo Jung. O público aplaudia com entusiasmo contido, enquanto ela caminhava lentamente até o centro do palco, vestida com um vestido bege delicado que parecia se misturar ao brilho dourado dos refletores. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de serenidade e algo que ninguém conseguia decifrar de imediato, talvez uma sombra de saudade escondida atrás do sorriso. A apresentadora recebeu com carinho, elogiando sua trajetória, seu crescimento e a maturidade que ela demonstrava em cada novo papel. Yoo Jung agradeceu com a voz doce e firme, mas havia pequenas pausas entre suas frases, como se cada palavra fosse escolhida com cuidado, com o coração. A conversa começou leve, repleta de risadas sobre os bastidores das gravações, sobre infância diante das câmeras e os desafios de crescer sob os olhos do público. Tudo parecia normal, até o momento em que o apresentador mencionou, quase casualmente, os velhos tempos e os colegas com quem ela dividira a tela nos primeiros anos da carreira. Você ainda mantém contato com algum deles? Ele perguntou, sorrindo de maneira inocente. Yoo Jung respirou fundo por um breve instante, desviou o olhar. A plateia percebeu. Ela sorriu. O sorriso não veio dos lábios, veio dos olhos, e esses olhos tremiam levemente. Às vezes, o tempo nos afasta, mas não apaga as lembranças, respondeu ela, e o nome Park Bo-gum escapou em seguida, tão suave que parecia mais um sussurro do que uma palavra. O estúdio, até então cheio de vida, num silêncio quase reverente. A câmera se aproximou, captando cada detalhe, a respiração trêmula, o leve tremor de seus dedos entrelaçados no colo, o brilho que se formava no canto dos olhos. Olhar com ele foi especial, continuou ela, e cada sílaba parecia carregar um peso invisível. Ele tinha uma forma muito gentil de olhar o mundo. Às vezes, quando eu estava cansada, ele dizia para eu sorrir, mesmo quando Sete estava frio. O apresentador, percebendo o tom diferente, inclinou-se um pouco para a frente. Vocês ainda se falam? Perguntou em voz baixa, quase respeitosa. Yoo Jung hesitou. Um segundo. 2. Então, ela balançou a cabeça devagar. Um pequeno silêncio pairou no ar, denso e delicado. Algumas conexões, disse ela finalmente, não precisam de palavras para continuar existindo. E foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Uma lágrima desceu silenciosamente pelo seu rosto, tão pura, tão discreta, que ninguém ousou interromper. O apresentador manteve-se imóvel. O público também. Não era uma lágrima de tristeza evidente, mas de algo mais profundo, a lembrança de algo que havia sido bonito demais para ser esquecido. As câmeras captaram o reflexo dessa emoção crua. O Jun tentou sorrir, passando a mão discretamente pelo rosto, mas sua voz ainda tremia quando completou: ele foi uma das pessoas mais gentis que já conheci. E às vezes, gentilezas assim deixam marcas que o tempo não leva. O apresentador mudou o rumo da conversa, tentando aliviar o clima, falando sobre futuros projetos, roteiros e viagens. Respondeu com elegância, mas o brilho em seus olhos denunciava que parte dela ainda estava em outro lugar, talvez em uma lembrança antiga, em uma tarde de gravação fria. Alguém a fez sorrir com uma palavra simples. Quando o programa terminou, o Jung agradeceu ao público e curvou-se com a graça de quem aprendeu a transformar emoção em arte. No entanto, ao se levantar, um riso leve e trêmulo se formou, o tipo de sorriso que carrega 1000 histórias que jamais serão contadas por completo. Minutos depois, as redes sociais explodiram. Clipes do momento foram compartilhados milhares de vezes, e os comentários se multiplicavam. Parece cena de um drama romântico. Ela ainda sente algo por ele. Nunca vi uma emoção tão verdadeira em um talk show. Internautas de todas as idades comentavam o brilho nos olhos dela, o tom suave com que pronunciou o nome de Park Bo-gum, e o instante em que o estúdio inteiro pareceu prender a respiração. O vídeo se espalhou como fogo, mas sem escândalo, sem exagero. Era pura emoção.
capturada em segundos, uma confissão silenciosa, talvez sem intenção, mas que atingiu o coração de quem assistia. Muitos diziam que o momento parecia escrito por um roteirista invisível. Outros acreditavam que aquilo era o retrato mais sincero do que chamam de saudade. No fim da noite, uma foto surgiu nas redes, e Oh Jung deixando o estúdio, com o rosto voltado para o chão e um sorriso melancólico. A legenda era simples: algumas memórias não precisam ser esquecidas. E assim, sob o brilho tênue das luzes da cidade, ficou a sensação de que algo muito mais profundo do que palavras havia acontecido naquele estúdio. Um reencontro invisível entre passado e presente, entre o que foi dito e o que ficou guardado no silêncio. Na manhã seguinte à gravação, a cidade de Seul parecia mais silenciosa do que de costume. Talvez fosse apenas coincidência, ou talvez o eco das palavras de Kyo Jung ainda estivesse pairando no ar. A repercussão do programa Noite de Luzes já havia tomado conta das redes sociais. Clipes, imagens, montagens e até trilhas sonoras melancólicas acompanhavam o momento em que ela pronunciou o nome dele, Park Bo-gum. As pessoas não comentavam apenas a lágrima, mas o sentimento que vinha antes dela, o olhar distante que parecia atravessar o tempo. Enquanto o público interpretava, romantizava e imaginava 1000 versões do passado, e Oh Jung permanecia em silêncio. Em sua casa, sozinha com uma xícara de chá ainda quente, ela observava o nascer do sol pela janela. As nuvens cor-de-rosa pareciam lembrá-la de um tempo em que tudo era mais simples e mais sincero. Era impossível negar, aquele nome ainda pulsava em algum canto do coração. Lembranças começaram a invadir a mente dela como cenas de um drama antigo. O primeiro encontro entre os dois, anos atrás. Um set de filmagem nas montanhas, com o vento frio e o cheiro de café recém-preparado. Park Bo-gum, com seu sorriso tranquilo, lhe ofereceu o copo de papel e disse algo que ficou gravado para sempre: "Você sorri com os olhos antes mesmo de sorrir com a boca." Ela riu naquela época, achando a frase exagerada, mas agora, tantos anos depois, entendeu o que ele quis dizer. Durante as gravações daquele drama, cujo nome os fãs ainda sussurram com carinho, havia uma ternura quase palpável entre eles. Não era romance declarado, mas algo mais sutil, um olhar demorado, gesto espontâneo, um cuidado que ultrapassava o profissional. Havia momentos em que as câmeras paravam de gravar, e o silêncio entre os dois parecia mais intenso do que qualquer diálogo do roteiro. Em uma tarde fria de inverno, as filmagens se estenderam até o pôr do sol. E Oh Jung tremia levemente, envolta em um casaco fino demais para o vento que cortava o vale. Foi quando Bo-gum, sem dizer nada, o próprio casaco e o colocou sobre os ombros dela. "Vai pegar um resfriado", disse. O mesmo tom gentil que sempre usava. Ela o olhou, surpresa, e por um segundo o tempo parou. Mais tarde, ela contaria aos amigos que aquele momento foi tão breve quanto o cair da neve, mas em seu coração ficou gravado como o início de algo que nunca precisou ser nomeado. Depois que o drama terminou, a vida os levou por caminhos diferentes. Bo-gum começou a filmar em outro país, e Oh Jung mergulhou em novos papéis. Eles trocavam mensagens curtas de vez em quando, simples cumprimentos, felicitações discretas, mais. Mas cada palavra, por menor que fosse, carregava o peso de algo que ambos evitavam encarar de frente. Os anos passaram. Em premiações, às vezes se viam à distância. O público notava o olhar rápido, a saudação tímida. Em uma dessas noites, câmeras captaram um instante em que seus olhares se cruzaram por apenas 2 segundos, o suficiente para gerar milhares de comentários nas redes. Mas, no fundo, ninguém sabia o que realmente se passava. Dia após o talk show, fãs descobriram que Park Bo-gum havia curtido um vídeo do momento em que ela chorava. Nenhuma legenda, nenhuma palavra. Apenas um pequeno emoji de flor de cerejeira. Um gesto, aparentemente simples, acendeu a imaginação dos fãs. Será que ele ainda sente algo? Será que ela viu? As redes sociais se tornaram um campo de emoções coletivas, misturando nostalgia e esperança. Oh Jung, por sua vez, manteve o silêncio. Até que, 2 dias depois,
publicou uma foto em suas histórias. Era uma paisagem nublada, com a legenda escrita em letras pequenas: certos sentimentos vivem no tempo certo, e isso é suficiente. A frase soou como uma resposta, não apenas para ele, mas para todos que haviam assistido àquele momento no estúdio. Nos bastidores do entretenimento, o funcionário que estivera presente durante o programa comentou: quando ela falou o nome dele, o ar mudou. Ninguém mais respirava. Parecia que o tempo tinha parado por alguns segundos. Outro acrescentou: foi real demais. Não era atuação. Essas pequenas declarações apenas aumentaram o mistério e o encanto. Mas o que realmente aconteceu naquela noite não foi uma confissão, nem um reencontro. Foi algo mais delicado. Uma lembrança compartilhada entre dois corações que um dia se encontraram na metade do caminho. Ela chorou não porque ainda doía, mas porque, talvez, finalmente soubesse que algumas conexões não precisam de finais. Elas apenas se transformam em silêncio, em memória, em paz. Os fãs continuaram a revisitar os vídeos, como se quisessem congelar um instante em que o olhar dela tremia e a lágrima descia. Alguns escreveram cartas abertas nas redes, dizendo que aquela cena os fez acreditar novamente no amor, não o amor dos filmes, mas o amor silencioso, maduro. Existe mesmo quando a vida segue adiante. Naquela mesma noite, o programa Noite de Luzes divulgou uma foto de bastidores: Yoo Jung, de costas, caminhando em direção à saída do estúdio. Enquanto as luzes iam se apagando uma a uma, a imagem era simples, mas carregava uma poesia involuntária, como o último quadro de um filme que ninguém quer que acabe. E assim, entre passado e presente, entre o que foi dito e o que ficou por dizer, Yoo Jung deixou uma marca no coração de quem assistiu. Sua lágrima se tornou símbolo de algo raro em tempos de pressa: a pureza de um sentimento verdadeiro. Talvez, em algum lugar distante, Kibugum também tenha sentido o mesmo. Talvez não. Mas naquele instante, sob o brilho suave das luzes do estúdio, o mundo inteiro acreditou que sim. O tempo passou, e as redes foram se acalmando, mas o vídeo continuou a circular, como um fragmento de eternidade. Alguns chamaram de o momento mais bonito da TV do ano, outros simplesmente disseram: foi amor, mesmo que em silêncio. No final, o que ficou não foi a lágrima, a pergunta sem resposta, foi a sensação de que o amor, quando é sincero, não precisa de palco, nem de aplausos. Vive nas pausas, nos olhares, e às vezes, numa única frase dita entre lágrimas. Algumas conexões não precisam de palavras. E enquanto as luzes da cidade se acendiam lá fora, Yoo Jung olhava para o horizonte com um sorriso leve, talvez lembrando-se de um tempo em que um garoto de olhar gentil lhe emprestou um casaco e lhe ensinou, sem dizer nada, o que realmente significa cuidar de